Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje a videoaula é sobre democracia. Vamos falar um pouquinho desse regime político que na modernidade ganha força a partir daí do final do século XVIII, início do século XIX, né? Em que bases surgiu aí a democracia moderna, né? E quais são as suas características e seus princípios nessa nova formulação de democracia. Vamos lá? Bom, no Brasil, a democracia está prevista na Constituição de 1988, né? Então, a Constituição ela é a lei maior de um país, né? Onde todas as leis têm que respeitar a Constituição. No Brasil, nós temos várias casas legislativas, como as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa dos Estados, a Congresso Nacional, que é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados, e o Senado. Todas as leis feitas nessas casas legislativas, elas não podem ir contra a Constituição. Então, a Constituição tem um poder legislativo muito grande, né? É o que orienta todas as legislações brasileiras. Muito bem, e logo no primeiro artigo da Constituição, nós temos a seguinte inscrição, né? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamento, parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então veja que a previsão legal que o Brasil é uma democracia está justamente na Constituição, né? Mas é lógico, entre uma previsão legal e uma consolidação de fato da democracia, existe um grande caminho a ser caminhado. Então vamos entender esse regime político que no Ocidente, a partir aí da Idade Moderna, começou a ganhar força. Bom, basicamente, a democracia ela é composta de duas maneiras, ou de forma direta ou indireta. Na forma indireta, o cidadão governa sem intermediários, sem representante. Então, existem as assembleias nas ágoras, as pessoas iriam, isso aconteceu na antiguidade, né? E as pessoas iam até a ágora, o cidadão, né, fazia as deliberações e as votações. Na modernidade, se optou pela democracia representativa ou indireta. Na democracia representativa ou indireta, o cidadão não vai mais às praças e às assembleias para decidir o rumo das cidades. Ele elege representantes para fazer isso por ele. A grande questão que fica é por que na modernidade se optou por uma democracia representativa e não por uma democracia direta. Veja bem, vamos imaginar aqui em São Carlos. Aqui em São Carlos nós temos 190 mil eleitores aproximadamente. Vamos imaginar que as assembleias se reunissem uma vez por semana. O primeiro problema seria onde colocar 190 mil pessoas, 190 mil cidadãos para deliberar sobre os assuntos nas cidades. O segundo problema é como dar voz para todas essas pessoas. Então, pelo número excessivo de cidadãos, já fica inviável uma democracia direta com consulta e assembleia toda semana. Essa logística não aconteceria aqui, nós estamos falando. São Carlos é uma cidade de porte médio. Se pegar Campinas, São Paulo, o problema ia ser muito maior. Uma outra questão é que na Grécia Antiga, onde existia a democracia direta, o que acontecia? As famílias mais abastadas, as que mais ocupavam as praças públicas, as assembleias, elas não precisavam trabalhar, elas tinham escravos para trabalhar para elas. Então elas tinham muito tempo ocioso, né? Agora, na modernidade, nós tivemos aí o trabalho assalariado, né? E com isso as pessoas têm um pouco mais de escassez de tempo para cuidar do que é público, né? Então, uma jornada de 8 horas de trabalho acaba inviabilizando
que as pessoas se preocupem diariamente com os negócios públicos. Então se optou por essa forma representativa. Então as pessoas vão às urnas e escolhem alguém para governar em seu nome, né? Essa foi a opção na modernidade diante do contexto sociopolítico da nossa época. Muito bem, nós falamos de cidadão e na Grécia antiga, quem era cidadão? Era o homem de maior idade, né? A criança, o estrangeiro, a mulher e o escravo não era cidadão, né? Não podia participar das assembleias na Ágora. Mas o que faz uma pessoa ser cidadão ou não? Primeiro, o cidadão tem 3 direitos. Direitos civis, né? Que são direito à propriedade, ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade religiosa e outras gamas aí de direitos relacionados ao direito civil. Eu também tem os direitos sociais, que é o direito à educação, moradia, saúde, lazer e etc. E aí vem o direito que é mais caro para o cidadão e para a democracia, que é o direito político. O direito político é aquele direito que te permite votar e ser votado, né? Digamos assim, aquela permissão para entrar na Ágora é o direito político, né? Numa monarquia absolutista, nós temos o súdito, e o súdito poderia ter, se o rei assim quisesse, direitos civis e direitos sociais. No entanto, numa monarquia absolutista, você não tem a figura do cidadão com direitos políticos. Então, o que faz o cidadão ser cidadão é ser portador dos direitos políticos, né? É a permissão, vamos colocar assim, para entrar nas assembleias, né? Então, é a possibilidade de votar e ser votado, né? Num sistema representativo, é ir para as urnas e escolher quem vai representá-lo nas esferas de poder. Características, né, da democracia. A primeira característica que eu faço destaque aqui é a pluralidade partidária, né? Nós percebemos que em países ditatoriais ou autocratas, o que nós temos é um partido só. Por exemplo, na Alemanha nazista só tinha o partido nazista. Na Itália de Mussolini, nós só tínhamos o partido do fascismo, né? Então, quando se tem um único partido político, isso é um grande sinal que nessa nação não tem democracia, né? Então, quando a gente reclama que existem muitos partidos políticos no Brasil, para que tanto partido político? Eu responderia, isso é da natureza da democracia, ter muitos partidos, né? Porque com muitos partidos, o que é uma característica da democracia. As pessoas, para chegar ao poder, elas precisam se filiar a partidos políticos e disputar a eleição. Então, em certa medida, é necessário os partidos políticos para as pessoas que queiram aí, então, disputar as eleições, né? E quanto mais partido político nessa perspectiva, nós temos aí a democracia presente, né? Conflito ideológico. Existe uma grande diferença entre conflito e confronto. No conflito, o que nós temos? Nós temos a conversa entre duas ideias. É aquele embate ideológico. A pessoa vem com uma ideia, o outro vem com uma ideia que é contraditória e se tem essa reflexão. Agora, no confronto, o que existe é a imposição da ideia. Você quer submeter o outro ao seu pensamento, à forma que você acredita que deve ser conduzido as coisas. O conflito ideológico é democrático. No entanto, o confronto, que seria aí ditatorial. E nesse sentido, nós temos aí então a democracia como regime político do dissenso. Não é necessário consenso. Consenso é quando todo mundo pensa igual. Mas a democracia permite o dissenso, as pessoas pensarem diferente. E nessa possibilidade, onde as pessoas pensam diferente, prevalece a ideia hegemônica, a ideia da maioria. Então, ganha a ideia que tiver mais adesão do cidadão, né? Isso, assim seria resolvido o conflito entre as ideias contraditórias. É lógico que independente da maioria ter ganho de repente numa votação, isso não proíbe que pessoas pensem diferente. Elas podem continuar pensando diferente, no entanto, naquele momento ela tem que ser submetida à vontade da maioria.
Sufrágio universal é uma outra característica da democracia. O sufrágio é direito ao voto. E quando você coloca sufrágio universal, significa que todas as pessoas têm direito ao voto. Então, todas as pessoas são cidadãs, né? Então, nós tivemos no Brasil o sufrágio censitário. Isso significa o quê? Que só tinha direito a voto as classes mais abastadas, né? E quando se fala em sufrágio, então, universal, nós temos os nacionais, todas as pessoas daquela nação com direitos políticos, ok? Com direito ao voto, né? E o que é esse voto? O voto representa uma das formas de manifestação, né? Então, as pessoas, para se manifestar as suas decisões dentro da vida política, da sociedade pública, tal, tudo, você precisa se manifestar de alguma maneira. Então, o voto é uma das formas da manifestação da vontade popular. E nós temos também como característica da democracia a liberdade e a igualdade. No entanto, a liberdade e a igualdade nós vamos tratar numa aula separada, porque há muito de se falar em liberdade e igualdade. E aí a gente vai tratar desse assunto em especial em uma outra videoaula. A democracia ela tem dois princípios. O princípio da soberania popular, né? O que é isso? Tudo é feito pelo povo e tudo vai para o povo. Então, quando nós elegemos um representante, lá se manifesta a ação do cidadão. Então, tudo é feito, toda a ação desse representante, o próprio nome diz, representa a ação das pessoas que o elegeu, né? E como tem que ser a ação desse representante? Tem que ser em direção ao povo, ao bem comum, o que é coletivo, né? Então, tudo vem do povo, toda ação é do povo e toda ação política deve ser voltada para o bem comum, o bem de todas as pessoas, né? Esse é o princípio da soberania popular. Então, o povo ele é soberano, ele decide e as suas ações têm que ser em benefício deles mesmos, desse povo, né? Muito bem. E disso deriva o segundo princípio, que é o princípio da participação popular. Se o povo é soberano, se o povo é que tem que agir, o que nós temos então? Nós temos que participar do que é público, né? E como que nós participamos? Então nós temos aí, como falamos, o voto, né? Que não é a única manifestação, né? Mas é uma das. Nós temos aí, as pessoas podem disputar cargos eletivos, né? Nós temos também a participação dos conselhos, né? Por exemplo, o Conselho Municipal de Idoso. Todos os recursos para políticas públicas para idoso tem que ser autorizado pelo Conselho Municipal do Idoso. Então é um conselho que ele é deliberativo, né? Não apenas consultivo, não é só ouvir, mas sim o conselho tem que ratificar aquela política pública. E nesses conselhos é possível aí a participação do cidadão. Nós temos também aí lei de iniciativa popular. Uma lei de iniciativa popular que nós podemos citar aqui é a lei da ficha limpa. Ela não teve origem nem no Poder Executivo, nem do Legislativo. Não foi de iniciativa desses poderes, foi de iniciativa de um grupo de pessoas que se articulou e conseguiu aí mais de 1% do cidadão assinando esse projeto de lei. Esse projeto de lei foi remetido ao Congresso Nacional, foi analisado e foi aprovado. Veja bem, uma coisa importante, o fato de se fazer um projeto de lei não significa que ele vai ser votado ou aprovado, né? Os deputados podem fazer alterações nesse projeto de lei e votar, não da forma original, mas com algumas alterações feitas pelos próprios deputados e senadores. As manifestações, nós vemos aí, principalmente nos últimos 5 a 6 anos, muitas manifestações, né? De rua, as pessoas indo para a rua, pedindo aí cada qual o seu direito, né? Então, manifestação de rua é uma forma de participação. E também temos as associações civis e as associações políticas, né? As associações civis são aquelas associações que ajudam as pessoas. Então, de repente, tem uma situação ruim na sociedade e
pessoas se juntam com um mesmo interesse para resolver determinada situação. Então, isso daí são associações civis. E as associações políticas são, um exemplo claro disso, são os partidos políticos. As pessoas se reúnem em partido político para apoiar um projeto político ou uma pessoa, ou a própria pessoa que vai disputar uma eleição. Então, essa associação civil serve para chegar ao poder. Por isso que essas associações políticas são tão importantes, porque elas evitam a tirania. Como eu falei lá no começo, quanto mais partido político, mais força tem a democracia. Lógico, uma nação não precisa de 500 partidos políticos, mas também não pode ter um só. Então, há de se ter aí uma racionalidade nessa quantidade de partidos políticos para que não se comprometa a existência da democracia. Uma coisa interessante da democracia é que ela é um regime político barulhento, ele tem muita agitação, né? Então você percebe inquietações. Hoje nós temos as redes sociais, dá para perceber muito isso. Às vezes acontece alguma coisa, as pessoas vão lá, critica, aprova, elogia, fala mal. Então é um regime em constante agitação, né? Ele permite manifestação de rua, né? E vai chegando perto das eleições, nós percebemos que essas agitações populares elas começam a se acirrar, né? Quanto mais perto das eleições, mais agitação nós vamos tendo, né? Então, quando tem, por exemplo, uma eleição municipal, as pessoas que querem disputar a eleição ficam mais aguerridas, né? Os apoiadores dessas pessoas também. Então nós percebemos uma agitação muito maior próxima das eleições do que em ano, por exemplo, que não tem eleição. Mas uma coisa que a gente tem que ter cuidado com essa agitação é o que muito está se falado das fake news, né? Existem pessoas que não têm aí um comportamento muito reto dentro da ética, que para tentar chegar ao poder ou defamar o seu opositor, ele cria inverdades e solta na rede sociais. E muitas vezes a gente nem percebe que aquilo não é verdade e acaba multiplicando essa informação. Então, diante dessa agitação que a democracia provoca, eu deixo aqui um alerta, né, para que nós não sejamos inocentes em publicar coisas que um fake news que tem uma intenção de caluniar e defamar pessoas sem o mínimo compromisso com a verdade, né? Então nós temos que, nessa agitação política, não podemos correr o risco de disseminar as fake news, né? Esse seria o conselho que eu daria hoje, né? Muito bem. A democracia brasileira, ela ainda engatinha. Como eu falei, na democracia ela está prevista na Constituição de 1988. Antes disso, nós estávamos numa ditadura militar, né, que começou em 1964. Teve o seu fim, vamos colocar assim, no marco na Assembleia Constituinte, que elegeu o presidente da República em 1984, que foi eleito o Tancredo Neves, né, depois, o primeiro civil, né, após a ditadura, eleito por uma Assembleia Constituinte, né, onde só que Tancredo vem a falecer e o Sarney assume e vai ser o presidente da República, mas em 88 garante o voto direto para presidente, né? Então, a partir da Constituição de 88, as pessoas puderam escolher o seu presidente. E nessa situação, então, nós temos aí pouco mais de 30 anos de democracia ou o início da redemocratização aí do nosso país. Então, ainda a gente engatinha perto dos outros países, por exemplo, Estados Unidos, que desde o final do século XVIII constrói uma democracia, né? Muito bem. Então, por aqui acaba a minha videoaula de hoje e eu vou deixar uma atividade para os meus alunos, né? Então, no meu site gustavopose.com.br tem ali um texto, um material de apoio que vai estar falando da apatia do cidadão. E essa é a reflexão que eu quero que se faça. Se o cidadão é soberano, é detentor do poder político, quando esse cidadão ele é apático ao que é público, qual o prejuízo para a democracia? Por exemplo, vai ter uma reunião de bairro para discutir alguma benfeitoria ou algum problema do bairro.
Muitas pessoas se furtam dessa reflexão, não vão na reunião e deixa para que os que forem decidir o rumo dali do seu bairro, né? O que essa pessoa ela é apática ao coletivo, ao que é de todos, né? Assim também percebemos nas últimas eleições, mais de 30% das pessoas não votaram em um candidato específico, ou nem foram, ou votou branco ou anulou o voto, né? Isso significa o quê? Que um terço da população é apático, independente de qual ganhar, para eles tanto fez, tanto faz. Então eu quero saber de vocês, a partir desse material de apoio, a partir do texto que está lá no meu site, né, que vocês façam uma reflexão, qual o malefício da apatia do cidadão diante de uma democracia e como combater essa apatia. Faça uma dissertação e uma boa reflexão para todos. Até a próxima aula. Um beijo no coração. Um abraço.